Olá, queridos, estamos aqui para mais um vídeo do canal e esse vídeo é sobre perguntar a Deus. Posso te fazer uma pergunta? Você já fez a oração da pergunta? Você pergunta para Deus sobre as questões da sua vida? Que tipos de orações você faz? Você já perguntou para Deus se Ele está no projeto que você está desenvolvendo? Você já perguntou para Deus se Ele aprova aquilo que você sonha ou aquilo que você tem em mente? Ou não? Os reis do Velho Testamento perguntavam a Deus antes de ir para a guerra. E eu essa semana fiquei me perguntando, será que o Vladimir Putin orou antes de começar uma guerra? Certamente que não. Essas e outras questões a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes, se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo e vamos falar sobre esse tipo de oração, a oração da pergunta. Tiago capítulo 4 tem um texto que fala sobre alguns homens que planejavam ir a uma cidade. E o texto diz assim, ei, vocês que dizem que amanhã vão àquela cidade, vão fazer negócio, vocês nem sabem o que vão fazer. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Ao invés de vocês dizerem isso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isto. Mas na verdade vocês não fazem. Vocês se vangloriam nas suas pretensões. E essas pretensões, diz o texto, são malignas. Isso é muito interessante. O que é a oração da pergunta? Existem vários tipos de oração. Existe a oração que a gente chama de intercessória, que é pedir por outra pessoa. Existe a oração de gratidão, que quando a gente agradece uma graça, um favor recebido de Deus. Existe ainda orações de arrependimento, quando nós pecamos, ou orações de petição, orações de adoração a Deus também. Mas poucas pessoas conhecem essa oração, que eu intitulei de oração da pergunta. E isso é muito interessante, porque o que o texto que a gente comentou está dizendo é que a gente devia perguntar a Deus sobre as coisas que a gente faz. E eu me lembro que eu era muito jovem, recém-casado com a minha esposa, e eu entrei numa sociedade de venda de computador com um moço, gente boa, legal, nada contra ele, mas tinha algumas coisas complicadas na forma como ele lidava com o cliente, como se relacionava, e eu fiquei muito incomodado com aquilo. Eu lembro que eu fui numa oração, sabe aquelas orações da Assembleia de Deus? Se chama de consagração. E lá eu fui em busca de resposta, pensei, Deus vai usar alguém para falar comigo. E eu fiquei naquele culto lá e ninguém falou comigo. Eu fui embora frustrado. E quando eu estava lá fora, antes do ônibus, passou uma senhora, ela ficou me olhando, eu fiquei até constrangido, ela olhou, ela parou, voltou para mim. E ela disse assim, moço, por que o senhor vem perguntar para Deus se é para sair de algo que ele não mandou o senhor entrar? E eu lembro que eu peguei um ônibus e eu voltei para casa, sabe, um cara batendo a cabeça no vidro do ônibus, porque na verdade eu não tinha consultado o Senhor. E desde aquele dia eu aprendi a orar e a perguntar a Deus sobre aquilo que Ele quer ou permite na minha vida. A palavra de Deus em Provérbios diz que muitos são os planos no coração do homem, mas o desígnio do Senhor prevalecerá. Eu gosto da expressão ou da versão que diz assim, mas a resposta final vem de Deus. E aí você diz assim, mas então por que nós não perguntamos? Por que a gente esquece de perguntar? O texto diz sobre pretensão. Na verdade, nós nos vangloriamos. Nosso orgulho não nos permite perguntar a Deus sobre aquilo que nós devemos fazer. O nosso orgulho atrapalha a gente, a nossa autossuficiência e não admitir que não sabe a resposta. E isso é muito sério. Quantos sonhos, quantos projetos seus e de outras pessoas foram desfeitos? Quantos reis como Uzias e Asa começaram bem e acabaram mal porque não consultaram mais ao Senhor e resolveram andar pelos seus próprios caminhos? Quanta gente que cresceu, mas caiu. Quantos conjuntos musicais foram desfeitos, quantos pregadores caíram, quantos negócios faliram, simplesmente porque Deus foi colocado de lado. Deus quer tomar parte da sua vida. Deus quer, na verdade, ser o dono do seu negócio, como diz um livro e um filme, que tem uma história muito interessante de um fazendeiro que estava falido e que resolveu eleger Deus como seu sócio. E a partir daí as coisas começaram a dar certo. Será que você
tem alijado Deus do processo da sua vida e tem decidido sozinho e tem quebrado a cara e sofrido por causa disso? Será que temos que ser dependentes de Deus? Eu creio que sim. Na verdade, Deus é o dono do nosso negócio. Ele é responsável por tudo na sua vida. E você deve sim ser dependente de Deus. Eu quero encerrar falando da história de um pastor amigo meu, que ele tinha um dom de cura e ele disse que começou a curar e ele começou a ir visitar várias igrejas e o pessoal marcava porque ele finalmente está lá e ele impor as mãos e ia curar todo mundo. E ele disse que chegou um ponto que ele não tinha mais agenda, então ele não tinha mais tempo nem para orar, nem para Deus. Ele tinha o quê? Ele era o cara que curava todo mundo. Até que ele marcou numa cidade, botaram faixa na igreja, o pastor fulano veio e vai curar todo mundo. E ele foi para aquele lugar. E aí, entre uma hospedagem e outra, ele resolveu orar. Naquele dia ele resolveu orar, resolveu dar um tempinho para Deus. E quando ele ajoelhou, Deus disse para ele: eu não vou curar ninguém. E ele disse: mas como, Senhor? E Deus disse: você não cura, quem cura sou eu. Eu sou o Senhor. E você não fala mais nada comigo, não me pergunta mais nada. Então eu não vou curar ninguém. E resumindo, foi um fiasco a cura. O pastor da igreja depois liga para ele e diz assim: rapaz, nem gripe você curou. Nós não podemos ser independentes de Deus. Nós estamos na mão de Deus. Você precisa perguntar para Deus: devo casar com essa moça? Devo casar com esse rapaz? Devo abrir esse negócio? E aí você, talvez, na sua dificuldade, fale para mim assim: mas pastor, como Deus vai responder? Não se importe com isso, Ele é Deus. Ele tem como responder. Ele sabe o que fazer. Creia nisso. Você precisa depender do Senhor e precisa colocar sua vida nas mãos dele. Amém? Deus, pois, te abençoe. Em nome de Jesus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.